Durante o jantar, Bruno comunica a todos que decidiu impugnar o testamento. Bruno conta a Raquel que eles também são filhos de Antônio Lombardo e se refere à mãe de maneira depreciativa. Alessandro sai em defesa de Vitória e ameaça matar Bruno se voltar a insultá-la. Vitória conta sua história de amor por Antônio e afirma que ele tomou a decisão de deixar Alessandro no controle dos negócios porque Bruno sempre foi um irresponsável. Raquel enfrenta Vitória e Vitória passa mal. Roberto defende Vitória e enfurece Bruno. Alessandro e Bruno voltam a discutir. Bruno assegura para Alessandro que vai exigir metade da herança. Alessandro afirma para Bruno que ele vai sujar o nome de Vitória, mas Bruno não se importa. Raquel perde o controle e agride Roberto. Roberto ameaça Raquel. Maria José não apoia a atitude que Bruno teve. Alessandro fala que não sabe o que fazer e conta que também está com muita raiva de Bruno. Maria José sugere que Alessandro procure um advogado. Alessandro teme que a fofoca sobre Vitória ter sido infiel se espalhe. Maria José afirma que Bruno não iria expor a própria mãe ao ridículo, mas Alessandro conta que tudo é possível. Xuxo leva Pedro a um bar e pede várias bebidas. Uma dançarina se exibe para Pedro e Xuxo. Maura fala para Lisete que plantou a sementinha do mal em Alessandro e conta que está feliz dele confiar nela. Raquel procura Ulisses e revela que Vitória enganou Samuel. Raquel conta que Bruno quer impugnar o testamento de Antônio. Ulisses pede a Raquel que o apoie. Raquel expõe para Ulisses que sente nojo de Vitória. Ulisses apoia Raquel. Roberto confessa para as amigas que se casou com Raquel só por interesse. Bruno chega e revela para Maura e Lisete que é filho de Antônio. Maura e Lisete ficam chocadas. Xuxo flerta com uma moça e a chama para dançar. Mercedes aborda Pedro, que tenta evitá-la. Pedro pede para conversar com ela e ela aceita. Lisete não consegue acreditar na traição de Vitória, já que ela sempre quis ser a certinha. Maura pede para Lisete não falar sobre isso com ninguém, pois não quer estressar Alessandro. Pedro fala para Mercedes que Maria José tem um marido muito importante. Xuxo esbanja sua fortuna e isso incomoda Pedro. Xuxo vai ao banheiro e um ladrão o segue. Xuxo é roubado em um momento de distração. Xuxo percebe que foi roubado. O pai de Maria José e Xuxo se metem em confusão e vão parar na delegacia. Bruno descobre que Pedro foi preso, mas não revela o ocorrido. Xuxo fala para Pedro que ele deveria ter seguido seu conselho e conta que está pobre novamente. Alessandro fala a Maria José que vai tentar fazer um acordo com Bruno e aproveitar para perguntar quem é Mário Aguirre. Maria José garante a Alessandro que não conhece nenhum Mário. Alessandro fica desconfiado. Maria José fala que Mário pode ser um capanga de Rufino e pede a Alessandro que não se meta em mais problemas. Alessandro garante que quando encontrar esse tal de Mário Aguirre, vai lhe dar uma lição. Bruno liga para Vitória e revela que Pedro foi preso. Bruno se aproveita da situação e convoca a imprensa. Vitória conta para Alessandro que Pedro foi preso e que Bruno está na delegacia. Alessandro fica com raiva e fala que vai ajudar o sogro. O delegado Garcia relata a Bruno o tumulto que Pedro causou. O repórter chega e Bruno discute com ele. Alessandro e Maria José vão à delegacia e não entendem a atitude de Bruno. Alessandro e Maria José são abordados pelos repórteres. Bruno se choca com os gastos de Pedro e fala que não conhece Xuxo. Alessandro e Maria José entram na delegacia e Bruno os aborda. Bruno provoca Maria José. Alessandro pergunta a Garcia quem chamou a imprensa. Garcia não consegue responder. Pedro e Xuxo são liberados. A imprensa aborda Xuxo e Pedro. Xuxo fala que salvou a vida de Alessandro e todos conseguem sair da delegacia. Alessandro pergunta a Pedro se ele conhece Mário Aguirre e ele fala que não.
Maria José não gosta da desconfiança de Alessandro. Fernando não entende como os jornalistas descobriram a prisão de Pedro. Alessandro fala para Fernando que Maria José está sendo procurada por um estranho. Alessandro dá a missão a Fernando de investigar quem é esse cara. Depois de criticar a atitude do pai, Maria José pergunta a Bruno o que quer para deixá-los em paz. Bruno responde que, além da metade da fortuna dos Lombardos, quer que se divorcie de Alessandro. Maria José o empurra e os dois caem na grama. Bruno tenta beijar Maria José,